pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa semana de lives com o tema Dança e Maternidade aqui no Instagram do Bela e Mamãe. Bom, eu já vou colocar aqui o nosso comentário com o tema da nossa live de hoje. Se você está chegando aqui, já começa a disparar para todo mundo. Vou esperar o Instagram encaminhar essa live para toda a galera aqui do Bela e Mamãe, a galera que dança mãe e bebê. Olá, Eliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Envia para mais gente. Vou adorar ter todos vocês aqui. Bom, hoje nós temos uma live com a fisioterapeuta Tatiane Moura, que é uma amiga minha, que é fisioterapeuta pélvica e trabalha com mulheres com dança do ventre, e no Método Bela e Mamãe ela é mentora do método. Então, vamos lá, eu vou aqui nesses minutos iniciais começar a enviar para todo mundo essa live. Vamos convidar a galera, você que está aí em casa, que queira participar. Que tal? Vai nessa setinha que tá aqui embaixo, ó. Já convida todo mundo, porque a nossa conversa hoje vai ser muito delicinha. Espero todos vocês pra gente conversar bastante. Tô esperando dar horário, tô convidando quem conheço, tô convidando você, convidando a todos que possam estar com a gente aqui. Dúvidas, vocês podem colocar aqui, ó, direto nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo durante a nossa live. Oi, gente, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Que honra ter todos vocês aqui. Que legal. Então, gente, vamos lá. Daqui a pouquinho já são 8 horas e a gente vai começar. E eu vou chamar a Tatiane Moura. Então, eu tô muito feliz. Para você que tá assistindo a live, vai assistir a live depois, espero que tenha trazido muitas informações. Oi, Elisângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom te encontrar aqui. Sábado a gente tem um encontro. Salve o coração, Elisângela. Já encaminha para todo mundo. Oi, Fabiola, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, para vocês que estão entrando agora, aqui nós estamos na segunda semana de lives especiais do Bela e Mamãe com o tema Dança e Maternidade. Segunda-feira a gente teve a abertura comigo falando sobre a importância da dança, tanto na gravidez quanto com a chegada do bebê. Ontem nós tivemos um papo muito interessante que foi no nosso feed, nos comentários, com a nossa mentora Adriana Valença, que é enfermeira, especialista em obstetrícia. E hoje a nossa convidada é a Tatiane Moura, para a gente falar sobre assoalho pélvico, postura da mamãe, o sling, enfim, a gente vai falar sobre coisas muito legais. Vamos esperar ela entrar que a gente vai chamá-la. Amanhã, já vou deixando a agenda para vocês aqui. Amanhã, oi Maju. Amanhã a gente também tem uma outra live, amanhã às 17h30, que é pra gente conversar com a nossa pediatra, que é a Lorena Dias. A gente vai falar sobre o método canguru e a importância do sono para a mamãe e para o neném, né? Como o canguru pode ajudar nesse processo. E na sexta-feira a gente tem uma live com a Aline Souza, que é psicóloga e doula. A gente vai falar sobre os aspectos psicológicos da gestação, parto e puerpério. E também dúvidas sobre a teoria do apego. Olha, a Tatiane acabou de chegar aqui. Eu vou chamá-la pra gente já conversar, já começar a chamar também o se ela atende. Vamos ver se já chegou para ela a notificação. Estou muito feliz de receber a Tati aqui hoje. Oi, Tati! Boa noite, cheguei. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como Tudo estão por ótimo. aí? Estamos bem, estamos nessa quarentena, né? Todos nessa quarentena, estamos seguindo. É verdade, estamos seguindo, eu acho que é a melhor, a melhor expressão. A gente vai seguindo, vai levando, adaptando aqui, acolá e vai, né? Então, É, vou pedir pro pessoal que está exatamente. aqui acompanhando a gente para compartilhar essa live, chamar aí todos os seguidores da Tati, do estúdio, daqui do Bela e Mamãe, os Isso. meus também. Eu já estou fazendo isso, estou enviando para todo mundo. Exatamente. Eu tô com um olho aqui e outro olho não enviando para todo mundo. Isso mesmo. Exatamente. Então, galera, chama aí o pessoal. A gente vai adorar ter todos vocês aqui
para a gente conversar bastante, para a gente poder debater e falar de forma bem leve o quanto é importante a gente ter a consciência de várias coisinhas que o nosso corpo muda, tanto na gravidez, né, quanto no nosso puerpério, com a chegada do bebê. Que Isso legal, mesmo. tem gente entrando. Sobe coração, gente, para o Insta entender que a gente precisa disparar essa live para mais gente. Vamos encher o Então, Instagram de amor. exatamente. Vamos encher o Instagram de amor. Tati, então vamos, acho que já são 8. São 8h03. Vamos Oito e começar três. pelas partes iniciais. Eu quero primeiro agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, por você estar sempre de coração, de braço, de mente aberta para o Bela Mamãe. Né? Uma honra ter você como mentora do Bela Mamãe, auxiliando todas as professoras no quesito da fisioterapia, da segurança para elas poderem receber as mamães em sala de aula. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, o pessoal que está chegando já. Agradecer ao pessoal que vai assistir depois, porque teve gente que já me avisou que não vai conseguir assistir na hora, mas a live vai ficar salva. Né? Então, primeiro eu quero te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade de participar desse método, que é muito rico desde a sua criação. Né? A gente tem um método que é criado de mães que aprenderam a vivenciar a maternidade e todas as suas dificuldades. Porque, assim, o que seria de nós, bailarinas mães, se não existisse o sling, se a gente não soubesse usar da forma correta, se a gente não soubesse que é possível dançar grávida ou dançar com os nossos bebês de uma forma saudável? O que seria de nós, né? O que seria das nossas amizades, né? Muitas amizades surgem e se fortalecem, né, depois da maternidade. A gente sabe que a maternidade por si só é um filtro de amizades, né? A gente tem as amizades antes e depois, né, da maternidade. Então, o que seria de nós, o que seria de mim, se eu não tivesse toda essa informação para seguir dançando, ou atendi muito no Pilates com minha filha no sling e fiz tudo. Eu só não fazia duas coisas com ela no sling, que era tomar banho e dirigir. De resto, eu acho que era tudo. Tudo é possível. Então, de resto, mas você vai cozinhar e a criança tá no sling e amarra nas costas. Não tem problema, a gente resolve. A gente dá 3 nós num pingo d'água só. É isso que as mães fazem. Então, eu que agradeço pela oportunidade de fazer parte do método, né? De levar o que eu sei para que mais mães tenham acesso, para que mais mães se sintam seguras para praticar a dança com seus bebês. E não só a dança, né? Ter os braços livres é muito importante para qualquer coisa do nosso dia. Né? Então, eu realmente que agradeço por fazer parte dessa rede de mães, né? Que nem sempre a gente se conhece pessoalmente. Eu não conheço todas as professoras ou todas as alunas do método, mas a gente circula uma gratidão, a gente circula uma rede de apoio, né? A gente circula pensamentos positivos e isso é muito importante. Então, eu que agradeço. Ai, Tati, obrigada. Para a gente começar a live depois dos agradecimentos, eu sempre vou começar com as mentoras falando sobre elas, de como foi o meu contato com elas. Porque quando eu criei o método, eu falei isso na segunda-feira, eu queria me formar em todas as áreas que essas mentoras hoje fazem parte do método. Quando eu fui contar, daria uns 40 anos e olhe lá. Eu falei, nossa, eu vou estar velhinha, já a vovó da avó bisavó. E eu vou esperar esse tempo todo para tirar algo do papel. Daí foi quando veio a ideia das mentoras. E eu falei, caramba, eu preciso encontrar mulheres que trabalhem com mulheres, né? Que tivessem o filtro da dança do ventre, ou sendo bailarina, ou aplicando na área da saúde, e que fosse da área da saúde, trabalhasse com mulheres. Não era um funil muito fácil. Requisitos. Não era um funil, confesso que não é um funil fácil encontrar. Mas eu acho que Deus é tão primoroso nas coisas que faz, que eu digo que a Sofia foi um anjinho que estava lá no céu e falou, ó, ela já tem os contatos, ela ainda não sabe, mas eu vou lá para dar uma prova para ela passar por
umas provações, umas resiliências, e ela perceber quem está ao redor dela que pode ajudá-la ainda mais, levar dança e informação tudo junto. Daí foi quando eu falei, eu preciso de mentoras da área da saúde. E aí hoje eu vou falar da Tati, não vou falar das outras, porque cada uma eu falo num dia, né? Aí eu conheci a Tati, eu não sei nem se ela vai lembrar, mas na companhia de dança Carpe Diem, creio eu que em Lembro. Não, mulher, não fala o ano. faz muito tempo, a gente faz uma mesma Faz companhia de dança. algum tempo. Faz um tempinho. Isso. Não sabia eu que, tipo, vários anos depois, a gente ia estar hoje fazendo uma live com uma parceria tão linda que é a Maternidade, Exatamente. fazendo nos reencontrar nesse destino aí, porque depois a Tati saiu da companhia, eu saí logo em seguida, e aí cada uma com seu caminho, né? A gente se esbarrava pelo mundo da dança vez ou outra num bastidor, ou num Exato. curso, mas uma coisa muito oi-oi, né, Tati? Nunca é uma coisa de relação, de amizade, Sim. de parceria ou de papo. É papo de camarim. Oi, tudo bem? Como vocês estão? A dança foi linda, a gente assistiu. Era isso. Daí, E hoje eu quando estou no grupo que você estava antes de mudar de Aracaju para São Paulo. Exato, Né? eu que antes Então, da Liba, né? Hoje é grupo isso. o Catarina Hora. E a Tati hoje faz parte desse grupo que eu fiz por muito tempo. E aí, quando veio a ideia da mentoria, eu falei, caramba, quais são as mulheres que eu já conheço, né? Que dançam dança do ventre, que usam a dança do ventre, que trabalham na área da saúde. Aí eu falei, eu preciso de uma fisioterapeuta. Na minha cabeça já veio, Tati. Eu me lembro Olha, uma vez, você foi fazer um curso, acho que não vai lembrar, mas você foi fazer um curso no Taliba, que era Taliba, eu acho. E você falou que estava um pouco sem tempo para fazer, acho que era o curso da Lulu. E aí você se eu não inscreveu, lembro. faz muito tempo, nem eu vou Não, lembrar foi o de... da Mahaila. Foi, né? Foi o da Mahaila, eu acho. Da Mahaila. Vige Antes mulher. do da Lulu. Olha, você estava fazendo um curso de Pilates, eu acho que era em Salvador. Você estava fazendo Não, um então curso fora. foi uma pós. Foi uma pós. Uma pós que você estava fazendo fora. E você tinha alguns finais de semana que você não ia conseguir participar do curso. E eu lembro que eu estava na Menina, eu não lembro recepção. disso. Eu estava na recepção sentada e, tipo, eu falei, nossa. E aí você falou que estava fazendo, terminando, acho que, uma pós e tinha o Pilates e ia montar seu estúdio. Aí naquilo ficou na minha cabeça, naquele momento que eu sabia que você era fisioterapeuta, trabalhava com Pilates. E depois eu soube da chegada da Manu. Então eu falei, meu, é a pessoa que eu preciso pro método. Então, quando eu digo que as coisas estavam traçadas, é porque estava. Não era pra eu estar naquela recepção naquele dia, ouvindo aquele seu bate-papo. Olha, não sou fofoqueira, não. Eu tava na recepção e a recepção é aberta, aí eu ouvi. Eu tinha que estar bem aberta, uma escuta bem ativa. E daí, veio o insight, eu mandei a mensagem pra Tati, fiz o convite. Ela, nossa, não teve nenhum questionamento do tipo, Liana, como é que é isso? Nossa, Liana, eu topo. Me passa as instruções. Daí a gente começou uma relação em 2000. Uma relação é ótimo, né? Uma relação em 2018. Não deixa de ser. Exatamente. Não deixa de ser. E gravamos já 2 aulas, 2 anos de atualização com as professoras, né? A Tati muito bem disposta, muito bem disponível. Inclusive a ficha de anamnese que tem lá, eu lembro que na primeira gravação de aula, você, Li, a gente vai ter ficha de anamnese? Eu tenho. A ficha é mais ou menos assim, aí foi aquele passar de olho. A psicóloga também foi a mesma coisa. Ela, Li, cadê a ficha de anamnese? Porque cada um dá um olhar na ficha. O olhar fisiológico, a outra vem com um olhar do tipo, como é que vai ser a abordagem com essa mamãe? Então, tudo é muito, assim, bem conversado entre todas. E esse primeiro contato com a Tati foi primordial, assim, pra gente poder estabelecer uma relação muito legal que vai além da dança, como eu falei, né? Então, hoje a gente vai falar... eu tinha que relembrar isso, porque eu tinha que te contar, acho que eu nunca te contei esse detalhe. Não, não contou não, eu tô sabendo agora. Mas, nossa... E nunca me lembraria. Eu tenho... Talvez porque como você nem... Acho que você nem me viu na recepção. Porque tinha mais gente na recepção, entendeu? Sentada assim, Como esperando. assim, Brasil? Eu não notei Liana Matos. Como assim? É que eu sou Em que grande, da gente mundo? que tá assistindo, só que não. Em que mundo eu vivia que eu não notei Liana Matos? Ai, vamos lá, Tati. Ó, a Tati tem
um papel muito importante na mentoria, né, das professoras. Ela traz duas aulas incríveis de atualização. Uma que fala sobre a postura da mamãe durante a gravidez, a importância de conhecer o assoalho pélvico para suportar o peso desse neném. Né? E depois que o bebê nasce, como que tá o nosso abdômen? Fala sobre a diástase. Então, ela traz conhecimentos. Eu não vou aprofundar aqui, porque é palavra da Tati, mas para a gente dar uma introdução. O quão importante as professoras tomarem conhecimento disso, porque nem todas as professoras são mães. Então, quando você já é mãe, de certa forma, vem você não tem um manual, mas você tem uma vivência. Uma Você consegue vivência. experienciar o abdômen crescendo durante os 9 meses, você consegue experienciar o seu peso mudando, o seu eixo gravitacional mudando. Quando você não é mamãe e você quer trabalhar com esse público, essas mentoras trazem essas informações para ajudar ainda mais a consciência corporal, o autoconhecimento. Então, as aulas da Tati vai além de aulas fisiológicas, digamos assim, de pensar somente a parte técnica, de composição do corpo, anatomia. Vai além, vai aquilo, porque é necessário conhecer, mas vai além, tem a conversa, tem o carinho, tem o afeto, né? Tem o como tratar dessa mamãe. Então eu vou passar a palavra para Tati falar um pouquinho sobre a mentoria, né? E sobre esses assuntos, que é o que a galera tá aqui querendo saber também um pouquinho. Você não precisa se aprofundar, Tati, né? Até porque dentro de uma hora eu sei que seria impossível. Para você igual a mim, não fala pouco. Nada. E eu percebi que meu Instagram não tá contando hoje a hora. Geralmente ele conta a hora, né? Mas eu vou ficar de olho aqui. Ah, agora contou. Agora apareceu. Ah, você foi falar, tá vendo? Vai que ele deixasse mais de uma hora, né? Eu acho. Então, eu vou passar a palavra para você. Se surgir algum comentário, se for de algum momento em que você está falando, eu vou te ajudando, tá bom? Para olhar para Sim. você. E aí você pode começar falando sobre a mentoria e se quiser emendar para falar sobre as suas duas aulas. E aí eu tô aqui pra gente batendo um papo bem leve. Veja, eu na fisioterapia em geral, eu acho que em todos os campos em que eu consigo atuar, eu tento levar uma visão de que, deixa eu tentar falar ao contrário. Por exemplo, você vai procurar, você coloca lá no Google, que hoje eu acho que é o tema que está mais em alta. Você coloca lá diástase abdominal. E as coisas são escritas e são mostradas de uma forma que a mãe lê e ela faz, caramba, isso é culpa minha. O que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, ou o que que eu fiz em excesso que me causou isso. A gente tem muitas coisas ligadas à maternidade que culpabilizam a mãe. Não diretamente, mas é assim. Se você, eu chego a me arrepio, se você fez uma atividade física e você tem alguma coisa, é porque você fez atividade física demais. Se você não tinha tempo de fazer atividade física e tem uma disfunção, cuida. Né? Como se as coisas não pudessem acontecer, se essas coisas acontecem e tá tudo bem. Existem pessoas que estão ali capacitadas para te ajudar, né? Então eu gosto de levar esse lado de que assim, a maternidade nos traz muitas responsabilidades. Nos falta tempo de autocuidado, nos falta uma série de tempos, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente não é só mãe. Né? A gente é mãe, a gente é profissional, a gente é companheira, a gente é esposa, namorada. Isso, vem mais uma função para o nosso dia. Da mesma forma, quando a gente é gestante, a gestante não deixa de ser mulher. A gestante continua sendo mulher. Então, é uma pessoa que é provida de autoestima, de sexualidade, de autocuidado, de todos os aspectos femininos. Ela é uma mulher que está gestante, ela não é só uma gestante. Oi, minha Flor, uma das minhas alunas aqui falando. Oi, prof. Né? Ai, gente, amo, adoro. Então, eu gosto de trazer essa linha para que a pessoa entenda que aquele espaço em que ela está é um espaço de acolhimento. Aquele espaço de que, assim, você tem diástase e talvez eu não tenha, mas eu entendo. Eu consigo entender o que aconteceu, eu consigo te orientar. Né? Talvez a professora do Bela Mamãe,
ela não vai fazer o tratamento da diástase. Não é o objetivo da aula. Mas ela consegue identificar que existe uma situação diferente, existe uma dor na coluna, existe uma dificuldade, existe uma queixa. E ali naqueles momentos de aula existe, nossa, mas a minha barriga está tão diferente, eu emagreci, mas eu vejo que a minha barriga está flácida. E a professora, nossa, eu ouvi lá na formação do método, quando eu fiz a formação de professora, que existe isso, 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 isso. E aí você pode procurar um encaminhamento. Não é uma condição para sempre. Né? Então, quando existe uma alteração, uma diástase, uma incontinência urinária, você não está presa num diagnóstico. Eu gosto de trabalhar de uma forma que assim, a pessoa entenda que o diagnóstico ele nunca é destino. O diagnóstico, ele é sempre, o diagnóstico é sempre o começo da trajetória. Né? Quando a pessoa tem, o diagnóstico é poder. Você passou por uma experiência recente também, então você sabe que diagnóstico nos dá poder. Eu também tenho uma experiência de 2 diagnósticos recentes com a minha filha. Ah, me arrepio sempre. Eu tenho experiência de 2 diagnósticos recentes com a minha filha. E diagnóstico nos dá poder. Eu sei o que eu tenho e com base nisso, eu sei o que eu preciso buscar. Eu consigo me movimentar. Né? Quando a gente diz assim, olha, você tem isso aqui, você enfiou a pessoa numa caixinha, ela entende, eu não tenho o que fazer. Eu sou aquilo. Então eu não tenho como mudar. E não é isso. O diagnóstico não faz você aquilo. Né? E mesmo que você não tenha um diagnóstico, a maternidade, e eu vejo a gente trabalha muito isso nas aulas de dança, a maternidade é um dos pontos importantes. Você não deixa de ser você. Você não precisa abrir mão de todas as coisas que você gosta. Pelo contrário, você agora tem companhia, né? É uma outra relação. Você vai desenvolver uma outra relação. Então, eu tento trazer esse aspecto humano, né? Que nós temos emoções. As nossas emoções impactam no nosso físico. O nosso físico impacta nas nossas emoções. A gente vê na prática... Quando essas mulheres se reconhecem, né, mulheres que passaram por experiências parecidas, todas ali ou estão gestantes ou são mães, então elas se reconhecem, a gente se reconhece, se fortalece, né? Então muda a nossa autoestima, né? A gente vê, principalmente na mídia, que assim, se você não pariu e 15 dias depois você tá 10 quilos mais magra do que antes da gravidez, é porque não tá tudo bem. E na prática não é isso, né? E quando a gente vê aqueles corpos, aquelas pessoas, que a gente sorri junto, que a gente se fortalece junto, a mudança na autoestima é diferente, né? A gente desenvolve, é uma espécie de comunidade, né? Vamos chamar de uma comunidade. A gente sempre trata, Tati, exatamente o que você está falando, a gente chama de uma rede de apoio, né? É uma nova rede de apoio. Além daquela que você tem em casa, que a gente espera, né, que a mamãe tenha em casa, as aulas do Bela e Mamãe, pode não ser do Bela e Mamãe, pode ser a aula no Pilates, em que a mamãe vai fazer com o bebê, ou qualquer atividade que ela vai fazer com o bebê que envolva pessoas em que ela se reconhece igual, nos medos, nos anseios, nas angústias, e ela pode dividir, trocar informação. E sentir bem que, tipo, pensar assim, não acontece só comigo. Tem outras mamães que estão passando pelas mesmas dificuldades, medos, angústias. Então, as aulas proporcionam isso, ela poder se socializar, que aquilo volta naquele ponto da amizade também. Muitas amizades a gente perde com a maternidade. Então, essas atividades em conjunto com grupos de pessoas que estão vivendo as mesmas situações que você, te proporcionam outras amizades, novos afetos, socialização, trocar experiência. E aí vai experiência desde coisas como você citou, mais fisiológicas, do tipo, não tô me sentindo bem, a professora indicar, até experiências do tipo, não sei que tema fazer a festinha do mêsversário, não sei, né? E há coisas assim que é o que traz o lado humano que você falou. E assim, pense assim, não agora no momento da pandemia, mas você vai num shopping. E aí você tem que trocar a fralda, você tem que andar o shopping inteiro, né? Os espaços maternos são sempre espaços afastados. Você tá num avião, a criança chora, o avião inteiro olha para você como se fosse a coisa mais anormal do mundo uma criança chorar. Né? Eu já estive em voos que eu me levantei porque a mãe tava no nível de desespero. Porque assim, a criança tá chorando, ela tá nervosa porque ela quer acalmar a criança, aí a criança fica nervosa porque a mãe tá nervosa, pronto, dá tudo errado. Eu olhei pra ela e fiz assim, eu posso pegar?
Ela fez assim, ó. Toma! Nossa, Tati, eu E passei uma situação aí, quase parecida com a sua também. Eu tava com a Sofia dormiu, e tinha uma mamãe muito desesperada. Tipo, ela tava na janela e ela não conhecia as outras pessoas do lado. E aí eu e o Elton, por que vocês dois não levantam? Troca de lugar, deixa ela sentar no corredor pra ela poder caminhar com o bebê. Aí ela sim, levantou, ela caminhou, o bebê acalmou, porque voo, gente, dói. Dói o ouvido, a sim. pressão, dói o nariz, né? Imagina um bebê, gente, que não entende o que tá acontecendo, só chora. Então, aí nessa situação eu levantei, eu peguei a criança e aí balancei um pouquinho, a criança acabou dormindo, eu fiz, olha, você quer pegar de volta? Porque se você preferir, eu fico. É assim, eu não posso E ver um bebê ela, também que eu quero pegar, né? Aí ela fez, ela olhou pra mim com aquela cara de assim, eu não te conheço, mas tudo bem, fica com ela um pouquinho. um pouquinho, tão E aí precisada. então, e aí realmente eu fiquei com aquele bebê. E eu lembro, aí depois o bebê acabou acordando, eu entreguei pra mãe, botou pra mamar, deu tudo certo. Também eu lembro de uma situação em que a mãe estava voltando com o bebê de Florianópolis pro Acre, Nossa. sozinha, com um monte de mala. E eu via que ela estava inquieta na poltrona, eu estava sozinha, nesses 2 voos eu estava sozinha. E eu via que ela estava inquieta na poltrona, aí eu não aguentei. Aí eu fui lá e falei, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ela disse, ai, graças a Deus, eu preciso fazer xixi. Como é que ela ia fazer xixi com uma criança dormindo no colo? Eu fiz, olha, vamos fazer o seguinte. Eu pego, fico na porta do banheiro com você, para você ficar mais segura, e aí você vai ao banheiro, tudo bem? Ela nem respondeu, ela só me entregou. Porque assim, Fazer. então, mas pensa, como é que essa mãe vai ao banheiro? Então, assim, os espaços maternos são sempre espaços afastados, Aham. são sempre restritos. Se o bebê chora, parece que é um incêndio que está acontecendo, você tem que abafar ali, né? Porque é a coisa mais, é a pior coisa que pode acontecer, é um bebê chorando. E aí, quando você entra, eu falei isso tudo para a gente entender assim, o que é para uma mãe quando ela entra num lugar que é normal o bebê chorar, tá tudo bem, o bebê tá chorando, tá tudo bem, o bebê chora, não sabe falar, chora. Exatamente. Você precisa trocar uma fralda, o trocador tá aqui do lado. Você não precisa largar o carrinho de compras do supermercado, cruzar o supermercado inteiro e conseguir trocar uma fralda. Então, assim, são os espaços inclusivos, eles trazem muito conforto, conforto emocional, conforto físico. Então, assim, eu trabalhava muito isso no Pilates, né? No Pilates eu sempre estava atendendo com o bebê de alguém no sling, mas eu tenho essa afinidade. Então, é muito legal quando a mãe entra num espaço que tem outras mães, tem outros bebês, né? Ela vai dançar, ela vai tirar a cabeça dela das outras preocupações do dia. O bebê vê outras crianças, porque também tem isso. O bebê não vê outros bebês, né? O bebê, ele... Com um exemplo da Sofia, né? Que nas aulas do Bela Mamãe que eu fui perceber a presença do TEA, do transtorno do espectro autista. Quando eu percebo que a socialização dela não se dá da mesma forma que as outras crianças. Quando eu percebo que ela não reconhece as outras crianças como seres humanos para brincar com ela. Então, o quanto é Aham. importante a gente manter contato com outras pessoas. Imagina agora, né, nessa pandemia, né? Então, quando a gente retomar, para a gente tomar bastante atenção nesse detalhe. Então, eu tento abordar as disfunções físicas, né, que é o foco da fisioterapia. Nós somos especialistas em biomecânica, em movimento, é isso que a gente trabalha. Mas a gente vem de uma formação em saúde de todas as profissões. De como se você pegasse, lá vou eu com meus lápis de cor, gente, eu não sei falar nada sem usar lápis para usar. A gente costuma trabalhar o ser como se ele fosse uma pessoa fora da sociedade. A gente está adaptado a tratar o ser humano como se ele estivesse fora de um contexto social, né? Fora de uma comunidade. Então a gente desconsidera o que é importante para aquela sociedade em que aquele ser humano está inserido. Porque para a gente aqui no Brasil, e aí dentro do Brasil a gente tem várias alterações, né? Vários comportamentos diferentes. Então, para uma pessoa que está inserida no contexto, uma coisa que não é importante naquele contexto, em outro é mandatório. Então, a gente precisa considerar mesmo as disfunções biomecânicas, as disfunções fisiológicas, né, as disfunções do sistema fisiológico, a gente precisa considerar que esse ser está inserido em uma sociedade. E aí foi por isso que eu fui para a área interdisciplinar,
né? Hoje eu estou dentro de um programa de doutorado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, porque foi onde eu me encontrei, né? Foi na interdisciplinaridade. E aí hoje tô lendo antropologia, sociologia. A minha orientadora do mestrado me disse que eu sou a profissional da saúde mais de humanas que ela conhece. Já faço miçanga há bastante tempo, né? Miçanga já é algo que eu já faço há muito tempo. Então, E olha que relaciona bastante com a gente da antropologia, as miçangas, né? Então, amamos miçanga. Então, assim, foram essas questões que me ajudaram a entender, porque, por exemplo, você recebe uma mulher que tem diástase. Aí você vai atender aquela mulher que tem diástase num horário marcado, com tudo cronometrado, e aí na hora que você está esperando, aí a paciente não chega, porque é isso que acontece, a paciente não chega. E por que ela não chega? Porque ela tem um bebê. E aí na hora que ela tá saindo, tem que trocar fralda. Ou na hora que botou tudo no carro, o bebê chorou, o bebê quer mamar. Tati, eu não tô te Então ouvindo. todo. Eita, será que caiu a minha conexão? Não tô te ouvindo. Parou o seu som. Voltou? Quer sair e entrar de novo? Vamos fazer o teste. Gente, a Tati parou um pouquinho o áudio dela. Ludmila, chegou aqui. Deixa a Tati chegar de novo. Eu vou chamar ela de novo. Vamos chamar a Tati outra vez. Parou o sonzinho dela. A gente retoma. Retoma porque o papo tá muito bom. Oi, Aline, chegou aqui. Tudo bem? Vamos ver aqui. Tá normal, Má? Pra você? Pra mim, só aí o som. Deixa eu ver. Tati, você me chama ou eu te chamo? Tati? Vou chamar você, tá? Vou colocar você de novo, pelo perfil aqui. Oi, Má. Oi, Jéssica. Ei, voltou. Fala comigo. Oi. Oi. Só falou que tava normal, então vai ver foi aqui comigo. Mas que bom, deu certo. Vamos De pra toda gente forma, aproveitar meia hora já de live, Tati! De toda forma, eu desliguei o Wi-Fi e liguei o 4G, porque essa hora costuma funcionar melhor. É que tá todo mundo. Então, assim, a gente precisa considerar esses contextos quando a gente trabalha com mães. Como eu estava falando, você vai atender uma mãe e aí você marca aquele horário e aquele horário é todo fechadinho. Na hora que a mãe estava saindo de casa, o bebê chorou, queria mamar, entrou, fez cocô, tirou a fralda, pronto, perdeu o atendimento. Se você não considerar que essas questões vão acontecer, você não atinge esse público. Né? Porque o bebê de novela não existe. O bebê de novela ele mama, aí ele volta pro berço e nunca mais ele aparece. Né? O bebê de novela é esse bebê, mas esse bebê não existe. Então, assim, a gente precisa considerar alguns contextos, né? A gente não pode, assim, esperar que uma mãe que trabalha o dia inteiro sentada vai ter o mesmo desenvolvimento de uma mãe que tem uma vida mais ativa, né? Então, a gente precisa considerar que essa pessoa, primeiro essa mulher que está gestante ou essa mulher que é mãe, né? Ela está inserida dentro de um contexto e a gente não pode dissociá-la desse contexto para atender ou para recebê-la numa aula de dança ou para qualquer outra atividade. Então, eu sou muito grata por existir o Bela e Mamãe, porque é exatamente um método que a gente consegue integrar, né, as mulheres, mães, dentro do contexto que funciona para elas, né, em que elas se sentem à vontade. Que uma das primeiras coisas que eu peço o currículo para as professoras, né, antes delas fazerem a formação. A gente não aceita, como é que eu posso dizer, todas. Tipo, quero fazer. Eu já tive comentário assim, só um adendo. Liana, posso usar o nome Bela e Mamãe para ver se eu tenho aluna e aí se tiver aluna eu faço o seu curso? Fala aí isso com o McDonald's. Oi? Exato. Vai lá pro McDonald's e pede o direito de marca.
Mas aí, indo para mais que isso, eu falei assim, então, eu busco pessoas que queiram realmente trabalhar com esse público. Eu busco mulheres ou até homens trans, eu busco pessoas que busquem trabalhar com esse público, que tenham empatia, paciência e respeito. Depois disso, eu leio o seu currículo. Se eu não ver no seu currículo que isso apresenta humanização, que em todos aqueles tópicos de cursos, workshops, e parará, e formação e pós, você pode ter um pós-doc. Mas se você não tiver paciência para entender que o bebê vai chorar, se você não tiver empatia para ver a mãe chegando numa sala de aula para fazer a sua aula cheia de sacola e você nem se oferecer para pegar a sacola, você pode ter o pós-doutorado na Inglaterra, na França, onde for. Eu não quero no Belle Mamãe. Porque o que a gente preza são pessoas que cuidem de pessoas. Então a gente precisa de pessoas humanizadas. Então eu já ouvi casos assim, né? Do tipo, deixa eu ver se dá certo. Aham. Eu entendo o período da experiência da pessoa com o método, mas não nesse foco do tipo número, porque não são números, são pessoas, né? A gente tá vendo até muito essa frase nessa pandemia, né? Que não Sim. são números, são vidas. Então, eu prezo muito nisso, nesse momento de receber a mamãe. E a gente adapta, gente, a sala de aula inteira, para que a mamãe possa trocar a fralda de cocô. Ela não precisa ir lá no vestiário, ela troca em sala de aula mesmo. Vai ter um canto para ela trocar, para ela poder ficar com as mães. Precisou parar no meio da aula, quer amamentar? Amamenta. Quer amamentar fazendo lá o seu balancinho como você faz em casa? Faz. Diz qual é a música que você põe para amamentar, que eu boto no som e a gente muda a estrutura da aula e todo mundo vai ouvir a música para o bebê amamentar calminho. Então, tudo é adaptado para que essa mulher possa estar, para que a gente possa estar mais próxima desse contexto dela. Então, uma coisa que você falou do contexto que é importante, às vezes eu faço uma aula que eu tô assim com a aula super enérgica, porque as mamães pediram na semana anterior, Liana, vamos fazer aula com mais time, o bebê já tá começando a caminhar, e aí chega a metade da turma super cansada, porque foi uma semana, ou a madrugada que o bebê dormiu. Aí eu tenho que ter meu segundo plano de aula pronto lá para uma aula mais relax, meditação, sabe? Então é tudo sempre pensado nesse contexto da mamãe. Muito importante você falar isso. Imagine assim, eu passei por algumas situações, né? Que você chega num determinado lugar e aí você acha que você vai ser bem recebido. E aí você chega num lugar que o lugar é lindo, parece um hotel 5 estrelas, as cores, a luz, tudo é lindo, é maravilhoso, mas você chega e as pessoas não te acolhem, né? Você não se sente acolhido, você não se sente confortável, né? Para fazer o que você precisa fazer. Então, o ambiente de acolhimento é muito, muito importante. E eu tento trabalhar dessa forma que, assim, a pessoa entenda que tudo bem, eu terapeuta, né? Eu geralmente trato disfunções físicas, né? Embora, se eu pudesse, eu alcançaria as pessoas na prevenção, não no tratamento. É porque a prevenção é muito mais agradável, é muito mais barata, o processo é muito melhor, é muito mais rico. Mas normalmente, de acordo com a nossa cultura, e né, isso são aspectos muito culturais, a gente espera que o problema apareça para que a gente resolva, né? A gente não é proativo, a gente é reativo. Aparece o problema e aí a gente resolve, né? Então, eu geralmente recebo pessoas que estão com disfunção, mas eu não recebo disfunção, porque aí liga assim, Tati, Tatiane, né? Tati só me chamam depois, porque também tem isso. Oi, doutora Tatiane. Gente, não terminei, nem me identifico. O termo é muito grande para mim. Chama de Tati, que é melhor. Então, assim, aí fala, você trata não sei o que lá. Eu falo, olha, eu trato pessoas, né? Eu atendo pessoas. Então, se você for uma pessoa que tem uma disfunção que é tratável pela fisioterapia, né, preferencialmente dentro das minhas especialidades, que é fisioterapia respiratória e fisioterapia pélvica, eu vou receber você e vou te dar a melhor assistência possível. Mas eu trato de ástase, eu trato hérnia de disco. Não, a gente trata pessoas, né? Da mesma forma no Belle Mamãe você recebe mães que querem fazer aula de dança do ventre, né? Ou o trabalho específico do Belle Mamãe, porque não é só a dança, né? O Belle Mamãe é mais amplo. Não é só
a dança, e mesmo assim a dança não é só, a dança já é um universo inteiro, né? Mas que eu digo assim, o Bela e Mamãe não é um método focado exclusivamente na dança. Então, existem outros pontos que tornam o método ainda mais rico. Então, é um método que recebe mães, né, mães gestantes ou mães já com seus bebês, né, dentro do contexto delas, do que é possível para elas, da cultura delas. Então, estar num espaço desse, que traga respeito, que traga humanização, que considere as pessoas por serem seres humanos, né? É muito agradável. Então, que bom que o método existe, que a gente alcance muito mais pessoas, né? Que a gente possa se identificar, que também tem outras questões, né? Além de tudo isso que a gente já falou, mas assim, existem dados que são bem preocupantes. A gente sabe que boa parte das gestantes tem, por exemplo, escapes de urina. Faz atividade, ou espirra, tosse, e isso é muito preocupante e é socialmente constrangedor. Não é aquilo que você vai chegar no almoço de família, apesar de não estar havendo almoço de família agora, mas você não vai chegar com as pessoas, ou até mesmo na sua casa, e vai comentar que isso está acontecendo. Porque é socialmente constrangedor. Mas num ambiente de pessoas que estão passando por a mesma condição que você, a mesma fase de vida que você, ou que você possa perguntar, fulana, você já pariu, seu bebê já nasceu? Durante a gestação, você sentiu alguma coisa disso? Porque eu estou sentindo, entrei no Google e eu vi na internet que é normal. Você passou por isso? Então, essa troca de experiências num ambiente em que você se sente seguro para expor coisas em que você não vai expor no almoço de família, porque as pessoas vão rir, né? Ou você não se sente, às vezes, à vontade de conversar com a obstetra, porque a consulta com a obstetra dura 10 minutos, não dá nem tempo de você falar o que você está sentindo, né? Porque você vai na consulta e muitas vezes o que acontece? O bebê está com batimento cardíaco bom, a pressão da mãe está boa, os exames estão todo dia, beleza, tchau. Não existem outras coisas, né? Eu digo isso na maior parte dos acompanhamentos de pré-natal, né? A funcionalidade não é considerada, né? O emocional não é considerado. Então, espaços como esse, em que ela se sinta à vontade, que ela veja que tem outras pessoas próximas a ela que estão vivenciando situações parecidas, ela se sente mais à vontade. E é nesse momento em que a professora, né, do método já recebeu a formação, ela já sabe que essas coisas podem existir e ela consegue conduzir. Veja só, vou falar especificamente da fisioterapia, né? Mas veja só, olha, isso que você está relatando, você pode procurar profissional tal. Aqui na cidade tem essa e essa pessoa. Então, é uma pessoa que pode ajudar a conduzir. Ou até mesmo não. Eu tive a formação do método com Tati, e aí eu vou perguntar a ela se ela sabe de alguém aqui na nossa cidade que faça esse tipo de acompanhamento para ela indicar. Então, assim, acaba que você tem um espaço que essas mulheres se sentem confortáveis para compartilhar, né, esse tipo de sintoma ou de queixa que elas tenham e de serem encaminhadas para um atendimento que seja especializado, que seja humanizado, né? Isso faz muita diferença, porque evita que ela tenha um sintoma, por exemplo, a longo prazo, né? Porque normalmente mulheres que têm incontinência urinária na gestação, elas têm um maior risco de ter incontinência urinária pós-menopausa, por exemplo. Então, são situações em que estão relacionadas. Ou às vezes uma disfunção sexual, ou ela não está se sentindo bem com o corpo dela, né? Existe talvez uma ansiedade, existe uma alteração de imagem corporal, né? Ela não se enxerga da mesma forma que ela se enxergava antes da gravidez. Porque também tem isso, né? A gente quer ser a mesma pessoa que a gente era antes da gravidez. Mas eu conto ou você conta? Né? Aquela pessoa não existe mais. Prazer. Né? Aquela pessoa não existe mais. Né? Você renasceu naquele parto, naquela experiência da maternidade. Você está traçando uma vida nova. Significa que você vai deixar de ser você? Não, você continua sendo você, com as suas características, mas você está em outro momento.
E eu até penso assim, porque eu passei por isso. Eu ficava o tempo todo querendo voltar a quem eu era antes. Aquela pessoa que pegava a chave do carro, ligava, ia para onde queria, não tinha que arrumar meio mundo de mala para ir na padaria, A gente quer ter né? a mesma rotina, né, Tati? A gente quer Isso, fazer tudo que eu fazia, todas as aulas de dança que eu fazia, trabalho, eu já quero voltar de imediato. E aí, quando você vê, calma, isso. pelo menos 40 dias, 60 dias, depende da via de parto, do bebê, da rede de apoio. Aí você começa a se ver num mundo que, às vezes, durante a gestação não foi te vendido dessa forma, né? Foi te vendido Claro, porque romantizado, é, feito. o bebê mama de 3 em 3 horas. Nunca serão, né? Não, não. O bebê vai mamar de... E eu lembro que eu fazia planos assim, porque ela vai mamar, e aí eu tenho 3 horas para estudar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Nunca aconteceu, Nossa, foi o meu né? maior choque, eu diria. Eu te Foi digo, o meu maior choque. foi o maior choque. Porque assim, quando o bebê tá na barriga, ele parece tão independente, tão forte, né? Chuta, se mexe, tão cheio de personalidade. E aí quando nasce, você pega a cabecinha, faz assim, é tão frágil, é tão. E ao mesmo tempo o choro é tão forte e chora tantas vezes. E aí tem o familiar que aparece para dizer assim: todos os meus filhos dormiam a noite inteira. Você Aqueles comentários desnecessários, né? Tipo, Exato, você não sabe colocar o bebê para dormir. Você é mãe de primeira viagem, você não tem experiência, você não sabe o que você está fazendo. E aí você chega eu vou voltar de novo para esse momento de chegar nas aulas do Bela e Mamãe, ou mesmo que a pessoa não tenha acesso ao Bela e Mamãe, mas um Pilates que seja inclusivo, mamãe e bebê, outros espaços que são de fato inclusivos, ela vê que tá tudo bem não ser assim. Tá tudo bem que o bebê mame de hora em hora, tá tudo bem que sejam 15 fraldas por dia, tá tudo bem, né? A gente está criando um ser humano, a gente está criando uma nova sociedade e é isso mesmo, né? Porque eu lembro também que eu achava que estava todo mundo sendo promovido, fazendo milhões de cursos, crescendo profissionalmente e eu lá. estagnada. Isso, era essa a minha visão. Por quê? Porque eu achava que o bebê ia dormir, ia mamar de 3 em 3 horas e eu ia conseguir ter a minha vida à parte da vida do bebê. Né? E Aham. aí, de novo, eu conto ou você conta, né? Porque não é. Então, como é importante para a autoestima, para a pessoa, para a mãe entender que não é só ela que está passando por aquele momento, né? Que tá tudo bem se o bebê tem uma frequência de amamentação grande. Não é anormal, pelo contrário, o bebê vai mamar mesmo muitas É uma vezes. coisa que as Não pessoas é. ontem, Tati, nos comentários, que a interação hoje foi nos comentários sobre a amamentação, né? Que o leite materno ele não é só alimento, né? Para o bebê se saciar. É aconchego, é sede, é vínculo, é amor, é proteção, é o momento, é onde ele se sente seguro, é o olhar no olho, é uma relação de estreitar o vínculo mesmo, né? Entre mamãe e bebê. Então é muito importante a gente ver que há esses benefícios, né? E não é uma coisa que a gente espera. Que eu juro a você, eu pensava que a Sofia ia mamar e, tipo, nossa, eu vou ter 3 horas porque eu vou produzir pra caramba. Quando ela levava, às vezes, meia hora mamando, 40 minutos, 1 hora, já se foi das 3, né? Aí eu botava ela pra rodar, quando eu via já foi 1 hora e meia. Quando eu vi, ela já cochilou, acordou, quer mamar de novo. Então, não tem essa regra. Não tem. Então, quando a mãe vê outras pessoas que estão passando por essa experiência, por essa fase, ela se sente acolhida. E digo mais, passa para ela uma imagem que para mim é fundamental. Você não precisa estar longe do bebê para se cuidar. Sim. Porque tem isso assim, eu já vi muito isso aqui no Instagram. Não nos nossos, mas nos feeds em geral. Bebê não é desculpa. Aí tá lá a mãe correndo na esteira e o bebê no carrinho olhando. Não sei como as pessoas fazem isso, porque comigo nunca funcionou.
Nunca funcionou, nem para Aí tomar banho. tudo, banhinho. E a gente tem as manhas para dar o banho no chuveiro, tem as É? manhas só para tomar o banho, porque senão não tem Então, quem chegue para você tomar seu banho. exato. Então, assim, essa imagem de que você não precisa estar longe do bebê para cuidar de você, né? O seu bebê, ele precisa estar próximo a você. E não só o bebê precisa estar próximo a você, a mãe também precisa estar próxima ao bebê, né? Esse binômio mãe e filho é importante. Então, assim, a gente precisa se entender enquanto a necessidade do bebê de estar com a mãe e da mãe de estar com o bebê. Então, quando você diz assim, olhe, para você se cuidar, você precisa separar um horário para você fazer aquilo, e aí, porque é importante esse tempo para você e tudo mais. Mas esse tempo, ele pode até ser importante, mas ele não vai chegar. Ele vai demorar muito para chegar, né? Agora minha filha tem 5 anos, eu consigo fazer várias coisas sozinha, não por tanto tempo, né? Mas assim, eu consigo tomar um banho, hidratar o cabelo e ela tá fazendo alguma atividade que é dela. Mas até pouco tempo atrás, isso não era possível. Ou era com ela, ou não era de jeito nenhum, né? Então, assim, quando você demanda da mãe que ela esteja sem o bebê para ela fazer alguma coisa, você limitou demais, né? Da mesma forma. Exatamente nesse ponto que surge o velho mamãe, que é quando eu precisava de uma necessidade absurda fazer alguma atividade sem rede de apoio, mãe, vó, sogra, sem ninguém, só eu e meu esposo, né? Ele no trabalho, eu sozinha com a Sofia, eu falei, cara, eu preciso dançar, eu vivo disso. Então aí é que surge o velho meio, eu digo que é de uma necessidade muito particular e que se tornou uma possibilidade coletiva, assim, muita gente passar por isso. Então é nessa necessidade, porque um assunto também que a gente tratou nos comentários sobre o período da esterogestação, que a Aline também vai falar com a gente na sexta e a Lore amanhã. O quão importante é mamãe e bebê, esse binômio acontecendo fisicamente mesmo, encostado assim, coração com coração, né? Para que o bebê consiga terminar a sua formação fora do útero, para que ele se sinta mais seguro nesse período que ele não está mais no forninho. Né? E que também para a mamãe entender que o corte desse cordão umbilical que foi no parto, ele não se encerra com aquela Com ali. clampeamento. Exato. E que é preciso que até pelo menos os 2 anos, alguns autores tratam de gestação até os 9 meses, outros até os 2 anos, para que a mamãe também entenda que esse processo é tipo um processo natural da vida, que sai da barriga, vai para o coração, para o sling, do sling ele começa a engatinhar, do engatinhar ele começa a descobrir o mundo, ele vai em pé, ele quer caminhar, quer correr, vai se tornar independente e um dia vai estar aí, um adulto. Mas então a gente pensa nessa linha como um processo mais leve a partir da dança, do movimento, do contato com outras pessoas, de toda essa humanização. Nossa, Tati, se eu disser a você que só faltam 8 minutos, você acredita? Meu Deus! E eu tenho que botar a minha para dormir depois, então nem posso. A minha também. Mas eu vou aproveitar esse momento também para dizer uma outra coisa. Porque da mesma forma que a gente precisa propor, né, e a gente precisa incluir mães com seus bebês em qualquer atividade que seja, porque também assim, eu já estive em eventos que eram ótimos para mães e para bebês, a proposta do evento era ótima. Cheguei lá, não tinha um trocador. Aí eu fui para a organização. Eu falei assim, como é que você tem palestra para mãe? Como é que você vende produtos para bebês? Né? Como é que você tem uma musiquinha gostosa para as crianças ouvirem, rodas de conversa, e você não tem um lugar para trocar a criança? Aí a gente tem que ir para o carro. E se a pessoa não tem carro? Tem que ir para o carro, trocar a criança no banco, é super desconfortável. Então, é inclusivo na proposta, mas na execução não é. Então, assim, eu sempre digo, se você quer fazer um evento, que você quer atrair, que você quer incluir o público materno, chame uma mãe para a organização. Porque se você não tiver uma mãe, eu chego a me arrepio, se você não tiver uma mãe para organizar, uma ponta vai faltar. Porque é assim, só alguém que passa pela experiência, da mesma forma, você não vai montar um consultório médico se você não tem experiência nisso.
Né? Uhum. Então, assim, se a gente vai propor um tipo de evento desse, chame alguém que vivencie essa experiência para que essa pessoa possa dizer o que é importante e o que é que não é. Né? O que é que vai fazer a diferença e o que é que não vai fazer. Né? E também, da mesma forma, eu também gosto de falar que a gente propõe atividades que são inclusivas, que é importante esse binômio mamãe e bebê, que isso é super importante, mas que também não tem nenhum problema se você quiser fazer uma atividade, se você consegue organizar para você fazer uma atividade ou uma leitura ou qualquer coisa que seja importante para você naquele intervalo e você tem condição para fazer isso. Não tem nenhum problema. Se você encontrar uma mãe numa situação dessa, pergunte como ela está. Não pergunte onde está o bebê, né? Porque Exatamente. é nisso aí. Ela não largou o bebê em casa, né? Tenha certeza que o bebê está do melhor jeito possível e aquilo ali foi pensado, né? Porque também tem isso. A gente quer fortalecer o vínculo da mãe e do bebê, né? Mas muitas vezes a gente passa pela experiência de que assim, você conseguiu sair sozinha, comprar um pão na esquina. Você conseguiu sair sozinha. A primeira pessoa que ele encontra faz, cadê fulaninho? Ai, tá em casa. Ai, tadinho, né? Então, é importante também a gente entender, né? A gente precisa ser inclusivo, a gente precisa acolher os espaços maternos, né? Mães e filhos, mas a gente também precisa acolher as individualididades, né? Tati, entramos no Vai derrubar a gente, né? daqui a pouquinho vai derrubar. Eu não sei se ele vai derrubar um pouquinho antes. Não, eu vou te Mas, interromper para mas eu agradecer. acho que a mensagem já foi passada. E eu quero te agradecer por todo esse conteúdo que você traz para as professoras e que as mamães recebem em sala de aula, né? Desde aulas, como eu falei para o pessoal aqui, muito técnicas sobre conhecer o assoalho pélvico, sobre conhecer como reconhecer uma diástase, sobre a posição fisiológica no sling para o bebê, uma posição ergonômica, desde coisas técnicas, né, de alongamento de posição até essa humanização que você trouxe aqui nas suas palavras. Então, acho que só faltam 2 minutos. Aí eu Vamos passo a fazer o sua print. palavra para a gente ir encerrando. Deixa eu. Vou desativar os comentários para a gente fazer um print. Pessoal, não sai ainda. Vou tirar o Sobre. fone. Tá. Ficar mais bonitinho. Sorri. E foi. Deixa eu ativar os comentários aqui de novo. Foi. Tati, eu quero te agradecer. E aí, no minuto final, você pode falar pra gente. Ai, gente, mais uma vez eu que agradeço. Estou disponível para quem já quiser conversar. Entre em contato. Eu posso demorar a responder, mas eu vou responder. Essa vida com criança em casa o dia inteiro tá uma loucura. Mas eu vou responder e vou começar assim. Perdão pela demora, mas eu vou responder, né? Então, assim, o que vocês precisarem de orientação, de conversa, de trocar experiências, né? Estamos sempre aí, é só entrar em contato. Também na bio daqui do Instagram do Aquele Assunto tem meu contato pelo WhatsApp, então pode entrar em contato e estamos aí. Pronto. E se você é professora que está aqui assistindo, tem umas professoras que estão entrando agora com a gente. A Tati é super disponível também. A gente tem nosso grupinho no Facebook, secreto, então a gente dá uma interação se precisar por lá. Tá bom, Tati, muito obrigada. Antes de encerrar, eu quero dizer de amanhã, que amanhã a gente tem live 5h30 com a Lore, que é a pediatra, pra gente falar sobre os bebês. Na sexta, a gente tem com a Aline, às 19 horas, para falar sobre os nosso psicológico aqui, principalmente nessa pandemia, pra gente se cuidar, né? Corpo, alma, coração. Tati, meu amor, Importantíssimo. um beijo, beijo pra Manu. Muito obrigada. Vou mandar seu recado para ela e dê um beijo na Sofia também. Pode deixar, um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Gente, é isso. Vou encerrando a live por aqui. Amanhã a gente tem encontro marcadinho com a Lorena Dias. Lore, você tá por aí? A gente vai falar sobre o sono do bebê e sobre a mamãe. E também na sexta, às 19 horas, com a Aline Souza. Espero todos vocês, tá bom? Um beijo. Vai lá no feed, põe todos esses comentários lá que eu quero ver. Tchau, gente!